Começa agora o Gospel News. Hoje é sexta-feira, dia 13 de fevereiro de 2026. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube, Rede Gospel TV Oficial, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Flávio Bolsonaro confirma Michele Carlos na disputa pelo Senado. André Mendonça assume relatoria das investigações do caso Master. Abate de gado tem recorde e registra crescimento de 13,1%. Governo Trump vai enviar maior porta-aviões do mundo para o Oriente Médio, que pode contar com um efetivo de 90 aeronaves. Fundo Social de São Paulo forma mais de 2.000 alunos e lança a primeira feira de empregos. Assassino de Vanessa Lara é preso tentando fugir em trem de carga. E ainda, Palmeiras vence e assume a liderança do Campeonato Brasileiro. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. O pré-candidato à presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro, confirmou Michele e Carlos Bolsonaro como pré-candidatos ao Senado Federal. Jair Renan vai disputar uma vaga na Câmara. Ele também disse que Eduardo Bolsonaro deve continuar morando nos Estados Unidos. O senador confirmou a participação de membros da família durante a entrevista a um programa. Segundo ele, todo mundo vai ser candidato a alguma coisa. Flávio confirmou que Carlos é pré-candidato a senador em Santa Catarina, que Renan é pré-candidato a deputado federal, também em Santa Catarina, e que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro vai disputar uma vaga de senadora pelo Distrito Federal. Segundo Flávio, a família terá papel importante e vai ficar cada um ajudando ele dentro da sua área e na internet. Flávio Bolsonaro ainda não definiu quem será o vice-presidente na chapa e disse que é uma posição que pode ser usada para atrair um partido para a posição dele. O pré-candidato ainda falou sobre as reformas no governo, se for eleito, e criticou o governo petista. É reforma administrativa, tem reforma eleitoral, a gente tem que revisitar a reforma tributária que foi feita. Nós fizemos diversos marcos legais, o SPA aqui, mesmo com pandemia, você viu que deu resultado. É marco legal do saneamento básico, investimento privado para levar água e esgoto para as pessoas, marco legal de startups, incentivar as pessoas a terem a sua primeira empresa e viverem daquilo sem depender do Estado. É um monte de marcos regulatórios, mas sempre pensando em quê? Cara, facilitar a vida de quem quer empreender. Não dá para o governo, onde ele olha, ele quer enxergar um jeito de arrecadar. Né? Lembra a polêmica do Pix? Os caras vão fazer o seguinte, eles estão usando mais uma vez a máquina pública para monitorar, sim, quem recebe mais de R$5.000 aí por mês via Pix para cobrar imposto de renda lá na frente. Só que isso aí só vai ser cobrado ano que vem, depois da eleição. Então a gente tem que alertar as pessoas e dizer, olha só, será que essa é a prioridade, cara? Aquele cara que tá ali, vendendo a bala no sinal, segurando um cartãozinho com Pix, o cara que vai vender milho na praia, o cara que vende o cachorro quente lá na rua onde ele mora. E o cara não sabe nem que ele tem que recolher imposto de renda, cara. Muitas vezes. Ele tá preocupado em fazer dinheiro para levar comida para dentro de casa. Vai começar por esse pessoal, você tá de brincadeira comigo. Então, assim, mais uma vez, é mudar essa mentalidade. Uma pesquisa publicada nesta semana mostrou uma menor diferença entre Lula e Flávio na disputa pelo Palácio do Planalto. Em um cenário de segundo turno, o petista soma 43% das intenções de voto, contra 38% de Flávio Bolsonaro. O ministro Dias Toffoli foi afastado da relatoria do caso do Banco Master e deu lugar ao ministro André Mendonça. Além da relatoria dos desvios do Master, ele também está responsável pela ação sobre o escândalo do INSS, que cita o filho do presidente Lula. A substituição na relatoria do caso ocorreu após uma reunião dos ministros do STF. Dados extraídos do celular do banqueiro Daniel Vorcaro citam o nome do ministro Dias Toffoli. Após a reunião, os ministros divulgaram uma nota conjunta expressando apoio ao ministro Dias Toffoli e defendendo que não se trata de um caso de suspeição.
O texto informa ainda que Toffoli pediu que o caso fosse redistribuído para outro ministro da Corte, considerados os altos interesses institucionais. Pouco antes da decisão, o gabinete de Dias Toffoli havia se manifestado sobre a participação do ministro como sócio na empresa Maridit, que fez negócios com o fundo gerido pela empresa Reag, ligada ao Banco Master. O ministro admitiu que integra o quadro societário da empresa, mas afirmou que a administração é feita por parentes. Agora, André Mendonça será relator de 2 casos que bagunçaram a vida política dentro do Palácio do Planalto. Além do Banco Master, o ministro também é relator da ação sobre o escândalo do INSS, que tem citações a Fábio Luiz, o Lulinha, filho do presidente Lula. No final do ano passado, Fábio Luiz foi citado em um depoimento como recebedor de mesadas do careca do INSS no valor de R$300 mil. O grupo AB InBev anunciou um resultado positivo no balanço de 2025. O lucro chegou a quase 7 bilhões de dólares. Apesar da queda de 2,6% no volume de vendas em todo o grupo, a AB InBev registrou um resultado positivo em 2025. Em um comunicado, a empresa de capital belga e brasileiro divulgou os resultados consolidados do último ano e do 4º trimestre. A dona de marcas como Budweiser, Stella Artois e Corona teve um aumento de 16,8% no lucro líquido, que chegou a 6,837 bilhões de dólares, o equivalente a 35,2 bilhões de reais no ano completo. Nos meses de outubro, novembro e dezembro, o indicador subiu 60,6%, a 1,959 bilhão de dólares, 10,1 bilhões de reais. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, conhecido como EBITDA, aumentou 4,9% em 2025, a 21,223 bilhões de dólares, 110 bilhões de reais, superando as expectativas dos analistas. A maior queda de venda foi registrada na região Ásia-Pacífico, de 6,2%, seguida de América do Norte, 3,9%, e América do Sul, 3,8%. Mas as reduções foram mais do que compensadas pelo desenvolvimento de marcas premium e variantes com maiores margens, assim como de cervejas sem álcool em alguns mercados como os Estados Unidos, para refletir as mudanças nos hábitos dos consumidores. E a Vale anunciou um prejuízo de 3 bilhões e 800 milhões de dólares no 4º trimestre do ano passado. A empresa afirmou que sofreu com ativos de níquel no Canadá e também baixas contábeis. Em 2025, a empresa produziu 336 milhões de toneladas de minério de ferro. Dados preliminares do IBGE mostram que o abate de gado no Brasil cresceu mais de 13% no final do ano passado. A forte demanda chinesa impulsionou os abates e colocou o Brasil à frente dos Estados Unidos como o maior produtor mundial de carne bovina. Os dados ainda não foram consolidados, mas indicam um crescimento de 13,1% no 4º trimestre de 2025. Se for confirmado, o total de abates no Brasil em 2025 chega a 42,3 milhões à cabeça. E a alta continuou no início deste ano. Dados do governo mostram que a China pagou 650 milhões de dólares pela carne brasileira em janeiro, mas essa relação pode mudar. Isso porque o Ministério da Agricultura discute com outros órgãos a criação de um sistema para controlar o volume de carne que frigoríficos brasileiros podem exportar para a China. A China estabeleceu uma cota de pouco mais de 1 milhão de toneladas relacionada ao ano de 2026. Essa é a quantidade máxima de carne brasileira que as empresas chinesas podem comprar este ano, pagando a mesma taxa de importação que era cobrada antes, de 12%. Ao mesmo tempo, na próxima semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva inicia um tour pela Ásia. A previsão é de que o líder brasileiro visite a Índia e a Coreia do Sul, e o tema principal será um possível acordo de exportação de carne bovina. A Rússia anunciou uma nova rodada de negociações na semana que vem com representantes da Ucrânia e dos Estados Unidos. O grupo vai se reunir para tratar do fim da guerra, pouco antes do conflito completar 4 anos. O jornal The New York Times diz que os Estados Unidos vão enviar o maior porta-aviões do mundo para o Oriente Médio. O jornal confirmou que a equipe a bordo do navio já está sabendo das orientações e que deve se juntar a outros militares na região.
A imprensa americana noticiou que o Pentágono ordenou o deslocamento do porta-aviões que estava posicionado na operação contra Nicolás Maduro na Venezuela para o Oriente Médio. De acordo com a imprensa, o USS Gerald Ford e seus navios de escolta se juntarão ao grupo na região, após receberem ordens para deixar a posição no Mar do Caribe. Alguns de seus caças participaram dos bombardeios lançados em Caracas, que levaram à captura do presidente de esquerda e sua esposa, transferidos para Nova York para serem julgados por acusações de tráfico de drogas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já havia ordenado o deslocamento do primeiro porta-aviões, o USS Abraham Lincoln, para a região do Golfo em janeiro, onde permanece como meio de pressionar o Irã. O Wall Street Journal, o The New York Times e a CBS News noticiaram os preparativos do Departamento de Defesa para o planejado envio de uma segunda embarcação desse tipo, citando fontes anônimas. Washington e Teherã realizaram conversas indiretas na semana passada sobre o futuro do programa nuclear iraniano, mas Trump alertou na quinta-feira sobre consequências muito traumáticas para a República Islâmica caso um acordo não seja alcançado. Estados Unidos e Taiwan assinaram oficialmente um acordo comercial. O objetivo é reduzir as tarifas sobre os produtos da ilha. Os Estados Unidos e Taiwan assinaram oficialmente um acordo comercial anunciado em janeiro para reduzir as tarifas sobre produtos da ilha, informou em um comunicado o escritório do representante de comércio dos Estados Unidos. O anúncio formaliza um acordo que reduz as tarifas de muitas exportações taiwanesas de 20% para 15%, e impulsiona o investimento de Taiwan em produtos norte-americanos. O pacto comercial, que precisa ser aprovado pelo legislativo taiwanês, eliminará as barreiras tarifárias e não tarifárias enfrentadas pelas exportações dos Estados Unidos para Taiwan, afirmou em um comunicado Jameson Greer, representante de comércio dos Estados Unidos. Taiwan planeja facilitar um aumento de longo prazo de suas compras de importantes bens americanos até 2029. Entre esses produtos estão 44,4 bilhões de dólares em gás natural liquefeito e petróleo bruto, 15,2 bilhões de dólares em aeronaves civis e motores, além de 25,2 bilhões em equipamentos elétricos, redes elétricas e outros produtos. Washington se comprometeu a reduzir suas tarifas sobre produtos taiwaneses, uma vez que o governo da ilha assumiu compromissos de dar passos significativos para avançar rumo a uma relação comercial mais sólida e recíproca. O presidente de Taiwan, Lai Ching-te, disse que países vizinhos podem ser os próximos alvos de Pequim se a China tomar a ilha. Ele afirmou também que espera a aprovação de 40 bilhões de dólares para aumentar a segurança do território. A China não vai parar após uma eventual anexação de Taiwan. Foi o que declarou o presidente da Ilha Democrática, Lai Ching-te, além de insistir na necessidade de um reforço drástico de suas defesas. Lai, que assumiu o cargo em maio de 2024, está confiante de que o parlamento vai aprovar um orçamento adicional de 40 bilhões de dólares para financiar compras cruciais para a segurança de Taipei, incluindo armas dos Estados Unidos. Precisamos ter a capacidade de deter agressões da China a qualquer momento. Queremos garantir que para a China nunca seja um bom dia para invadir Taiwan. Esta é a melhor garantia para a segurança de Taiwan e a paz e estabilidade no Indo-Pacífico. Pequim considera Taiwan parte de seu território e ameaça, inclusive, utilizar a força para tomar a ilha autônoma, uma potência na fabricação de semicondutores. O presidente chinês Xi Jinping advertiu Washington para que não venda armamento a Taipei, mas Lai argumenta que terá o apoio dos americanos. No contexto da guerra comercial entre China e Estados Unidos, a China quer muito mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos da China. Não há necessidade de os Estados Unidos usarem Taiwan como moeda de troca em qualquer discussão com a China. Em sua primeira entrevista a uma agência internacional de notícias, Lai sustentou para a AFP que se a China anexar Taiwan, vai ficar mais agressiva, minando a paz, a estabilidade e a ordem internacional. Se Taiwan for anexada, os próximos países sob ameaça seriam o Japão, as Filipinas e outros na região do Indo-Pacífico. A repercussão desse movimento poderia chegar até as Américas e a Europa.
Taiwan considera que sua localização no centro da denominada primeira cadeia de ilhas da Ásia-Pacífico, que se estende do Japão às Filipinas, é fundamental para a segurança regional e o comércio global. Nesta quinta-feira, o governo chinês condenou as declarações de Lai e chamou o líder da ilha de um instigador de guerra. E a China prometeu hoje adotar todas as medidas que forem necessárias contra atividades de espionagem estrangeiras após a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos divulgar um vídeo de recrutamento direcionado a oficiais militares chineses. No vídeo, um oficial chinês decide entrar em contato com a CIA após concluir que os líderes protegem apenas os próprios interesses. O texto em chinês que acompanha o vídeo solicita vazamentos sobre os líderes e também o exército de Pequim. E uma das agências de inteligência da Coreia do Sul afirmou que o líder norte-coreano Kim Jong-un consolidou a filha Ju Ae como provável sucessora. O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, teria consolidado a filha Ju Ae como sua provável sucessora. Foi o que afirmou um deputado sul-coreano após receber informações da principal agência de inteligência de Seul. A família Kim mantém um governo linha dura na Coreia do Norte há décadas, com um culto à personalidade que domina a vida cotidiana do país. Ju Ae, a filha adolescente de Kim, é apontada por muitos analistas como a próxima na linha de sucessão, uma tese sustentada por uma série de aparições públicas. De acordo com o Serviço Nacional de Inteligência sul-coreano, a jovem foi claramente designada como sucessora do pai. Pyongyang vai organizar no final de fevereiro seu maior evento político, em que deve apresentar suas políticas diplomáticas, seu planejamento de guerra e suas ambições nucleares para os próximos 5 anos. Especialistas apontam que Ju Ae poderia ser nomeada primeira secretária do Comitê Central, o segundo cargo mais poderoso no partido do governo. A Câmara dos Deputados da Argentina aprovou uma iniciativa que reduz a maioridade penal de 16 para 14 anos. O texto segue agora para discussão no Senado. A Câmara dos Deputados da Argentina aprovou a iniciativa que reduz de 16 para 14 anos a idade de responsabilidade penal, um projeto impulsionado pelo presidente Javier Milei, que agora deverá ser discutido no Senado. Com 144 votos a favor e 100 contrários, o projeto de lei busca modificar o sistema penal juvenil do país, que data de 1980. Segundo os padrões internacionais, a idade mínima de responsabilidade penal é aquela em que um menor não pode ser considerado criminalmente responsável por seus atos e, portanto, não pode ir a julgamento. Os governistas realizaram uma intensa campanha midiática promovida pela senadora e ex-ministra da Segurança, Patrícia Bullrich, sob o slogan "Crime de adulto, punição de adulto". Legisladores da oposição criticaram o fato de o governo ter promovido a tramitação do projeto com regime de urgência na comissão, onde a maioria dos especialistas, incluindo defensores dos direitos das crianças de várias províncias, se manifestou contra a reforma. Também questionaram os períodos de adequação das instalações carcerárias antes da entrada em vigor da legislação e o orçamento atribuído, que consideram baixo. A discussão do projeto ocorre em um momento de grande sensibilidade social por crimes cometidos por adolescentes que tiveram forte repercussão midiática. 2 navios da Marinha do México atracaram no porto de Havana com mais de 800 toneladas de ajuda humanitária. 2 navios mexicanos com mais de 800 toneladas de ajuda humanitária chegaram a Cuba. De acordo com o governo do México, as embarcações que atracaram no porto de Havana transportavam leite líquido e em pó, derivados de carne, biscoitos, feijão, arroz e itens de higiene pessoal. As autoridades mexicanas informaram que ainda restavam mais de 1.500 toneladas de leite em pó e feijão pendentes de envio para a ilha. O governo de Cláudia Sheinbaum negocia uma eventual entrega de petróleo à nação caribenha, sem que seja sancionado pelos Estados Unidos, que ameaçou impor tarifas aos países que fornecerem o hidrocarboneto a Havana. Sabemos que sempre ha sido México um país solidário com Cuba. O México sempre foi um país solidário com Cuba, que sempre prestou ajuda. Inclusive foi o único país que se manteve com Cuba quando rompeu relações com a Organização dos Estados Americanos. Com a Organização dos Estados Americanos.
O governo cubano acusa o presidente Donald Trump de querer asfixiar a economia da ilha, onde entrou em vigor na segunda-feira um pacote de medidas de emergência, como racionamento de gasolina, semana de trabalho de 4 dias, teletrabalho e aulas universitárias à distância. A crise econômica de Havana se agravou após a suspensão do fornecimento de petróleo pela Venezuela, desencadeada pela queda do presidente Nicolás Maduro em uma operação militar dos Estados Unidos no início deste ano. No próximo bloco, a formatura de mais de 2.000 alunos do Fundo Social do Estado de São Paulo. E o assassino de jovem que é preso em Minas Gerais tentando fugir em trem de carga. No último dia 5, o Brasil celebrou o Dia Nacional da Mamografia. Mas os cuidados e prevenção com a saúde precisam de atenção todos os dias. No Fala Deputado de hoje, o deputado estadual Dr. Eduardo Nóbrega traz os detalhes dos atendimentos gratuitos em várias cidades do estado de São Paulo. Mas olha, atenção, amanhã é o último dia. Fala pessoal, aqui é o deputado estadual Eduardo Nóbrega. É uma alegria falar com você na Rede Gospel. Em fevereiro, celebramos o Mês Nacional da Mamografia, uma data muito importante para reforçar a prevenção e o cuidado com a saúde da mulher. E durante todo este mês, vamos levar para várias cidades do estado exames gratuitos por meio das carretas do programa Mulheres de Peito. Entre os dias 1 e 14 de fevereiro, os atendimentos acontecem em Biritiba-Mirim, Taquaritinga, São Vicente, Neves Paulistas e Monteiro Lobato. Já de 18 a 28 de fevereiro, as carretas estarão em Juquitiba, Ibaté, Mogi das Cruzes, Badibacite e São Bento do Sapucaí. Atenção, no dia 18 de fevereiro, por causa do carnaval, os atendimentos começam às 13 horas. A mamografia é fundamental para o diagnóstico precoce do câncer de mama, o que aumenta muito as chances de tratamento e cura. Cuidar da saúde é um ato de amor, com você e com sua família. Para saber o endereço exato das carretas, basta acessar o site ou o aplicativo do Poupa Tempo, na aba Saúde. Se você se encaixa na faixa de atendimento, não deixe para depois. Prevenção salva vidas. Antes de encerrar, me segue lá no Instagram, @DrEduardoNóbrega. Lá eu mostro o dia a dia do mandato e o trabalho que estamos fazendo por você. Meu gabinete está de portas abertas na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Se preferir, pode chamar no WhatsApp 11 95875 6545. Lá você conversa comigo e manda a sua opinião. Vamos caminhar juntos. Te espero. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o deputado estadual Eduardo Nóbrega participaram da formatura de mais de 2.200 alunos dos programas de qualificação profissional do Fundo Social do Estado. A iniciativa conectou os jovens a milhares de vagas de trabalho. A formatura aconteceu no Palácio dos Bandeirantes e contou com a presença de milhares de alunos, famílias, autoridades e representantes. Os cursos gratuitos foram oferecidos pelas carretas itinerantes do Caminho da Capacitação e pelas escolas de qualificação profissional. Participaram da cerimônia alunos de 9 praças da cidadania, 6 centros de integração e turmas atendidas pelas carretas do Caminho da Capacitação. Foram mais de 30 municípios percorridos na Grande São Paulo. A primeira-dama, Cristiane Freitas, foi a primeira a falar e exaltou os profissionais que fizeram parte do projeto. Boa tarde a todos.
Muito obrigada pela presença de cada uma de vocês. Então, esse programa, esse projeto não existiria sem vocês, alunos, sem os professores. Então, eu gostaria agora que todos os alunos se levantassem. Eu gostaria que vocês olhassem para quem está ao lado e dessem parabéns. A primeira-dama também falou do trabalho do governo do estado. Agora, eu quero fazer um agradecimento muito especial. Aquela pessoa que me convidou está à frente do Fundo Social, acreditando, me apoiando e confiando sempre. Eu quero agradecer ao meu marido, Tarcísio, que está sempre junto, né? Como eu falei, me apoiando e acreditando em mim. O governador Tarcísio de Freitas discursou e falou da importância de contar com a primeira-dama à frente do projeto. Deus dá um dom maravilhoso para cada um de nós. Todo mundo tem um dom, todo mundo tem um talento, todo mundo tem uma aptidão. Se a gente conseguir usar um pouco disso em prol do nosso próximo, a gente já vai estar fazendo a diferença. Isso vai ser agradável aos olhos do Pai. Então, Cris, eu te agradeço muito por tudo, agradeço por você apostar na capacitação, apostar num caminho que é o caminho que eu também acredito, que é o caminho que estabelece essa ponte para a prosperidade, é o caminho que estabelece a ponte para as vocações. Aqui tem muita gente vocacionada, que está descobrindo a sua vocação. Eu tenho certeza que muita gente vai prosperar, muita gente vai trabalhar, muita gente vai ficar feliz, muita gente vai produzir seus frutos. E isso é muito legal. Então, parabéns pelo trabalho, parabéns ao pessoal do Fundo Social, né? O time de craques do Fundo Social, um time pequeno, mas que faz a diferença, um time animado. E eu agradeço muito a vocês. Eu queria uma salva de palmas para o pessoal do Fundo Social de São Paulo. Durante o dia também foram oferecidas mais de 2.000 vagas de emprego, além de crédito produtivo, orientação profissional e alternativas para a geração de renda. Todo mês São Paulo é recordista na geração de emprego formal. Não é à toa que a gente gera 1/3 dos empregos formais no Brasil. Tem muita empresa chegando, tem muito investimento chegando. O deputado estadual, doutor Eduardo Nóbrega, exaltou o trabalho e também falou da responsabilidade e do poder da educação. Essa é uma iniciativa da primeira-dama, Cristiane, que está à frente do Fundo Social do Estado de São Paulo, que organizou ao lado de outras secretarias importantes do Estado, com a anuência do nosso governador Tarcísio de Freitas, buscando emancipar as pessoas. Quando o Estado leva a vara, ensina a pescar, essa pessoa ganha liberdade e passa a ter autonomia para transformar a sua própria vida e a vida da família. Então esse programa de qualificação profissional, linkado a também levar essas pessoas, os formandos, às empresas, isso tem transformado a nossa política pública de desenvolvimento social no estado de São Paulo. Um médico de 28 anos e o namorado dele, um advogado de 27, foram esfaqueados por um grupo de 3 homens após saírem da estação do metrô Higienópolis, Mackenzie, no centro de São Paulo. O médico contou que os dois saíram do metrô na Rua da Consolação e foram em direção à casa dele. Segundo ele, por volta de 30 metros depois da estação, ele ouviu o namorado gritar ao lado dele. O médico contou que o namorado foi puxado para trás por alguém e, na sequência, foi esfaqueado na região do pescoço. De acordo com o médico, não foi anunciado assalto e o casal pensou na possibilidade de um ato de homofobia. Os dois foram socorridos por policiais militares que passavam pelo local. No hospital, o médico passou por uma cirurgia para estancar o sangramento por conta de uma lesão em 2 veias. Por meio de nota, a advogada das vítimas, Ana Clara Valone, diz que, diante da dinâmica dos fatos e da ausência de motivação aparente, não se descarta a hipótese de crime motivado por discriminação, inclusive por orientação sexual. Ítalo da Silva, de 43 anos, suspeito de matar a estudante Vanessa Lara de Oliveira Silva, foi preso pela polícia militar enquanto tentava fugir. Uma denúncia anônima informou que o homem estava escondido dentro de um trem de carga.
A polícia militar montou uma ação e interceptou a locomotiva quando ela chegou em Carmo do Cajuru. Ítalo percebeu a presença da polícia e tentou pular do trem ainda em movimento, mas foi contido. Com os suspeitos, militares encontraram uma sacola com roupas, produtos de higiene pessoal e uma faca. Ao ser preso, ele afirmou que fugia sem destino definido. A polícia detalhou em coletiva o crime e, segundo a corporação, a estudante foi vítima de violência sexual e, em seguida, estrangulada pelo suspeito. Ele relatou aos policiais que não houve planejamento prévio e afirmou que a jovem teria sido escolhida de forma aleatória. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais informou que Ítalo já foi condenado pelos crimes de estupro, tráfico de drogas, furto e roubo. O corpo de Vanessa foi encontrado em uma área de vegetação na rua Santa Cruz, que dá acesso à BR-262. Ela foi atacada após sair da sede do Sistema Nacional de Emprego. E a seguir, o governo federal anuncia redução no desmatamento na Amazônia Legal e as vitórias de Corinthians e Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Dados divulgados pelo governo federal mostram que o desmatamento na Amazônia Legal teve redução nos últimos 6 meses. O desmatamento na Amazônia Legal teve uma redução de 35% nos últimos 6 meses, segundo números divulgados pelo governo federal. Os satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, detectaram a destruição de 1.324 km² na parte brasileira entre agosto de 2025 e janeiro de 2026. Esta é a menor área desde o início dos registros do Sistema de Monitoramento DETER do INPE, em 2015. Uma expectativa de chegarmos à menor taxa de desmatamento na Amazônia da série histórica, se continuarmos com esses esforços. É claro que é apenas dos primeiros 6 meses, mas isso já é uma forte tendência de queda. O mesmo vocês podem ver em relação à degradação. Era uma preocupação em 2024 e agora um alto índice de queda na degradação, que é aquela destruição de floresta em função de recorrentes incêndios. Para calcular a taxa anual, o INPE utiliza o período de referência de agosto a julho, começando no início da temporada de seca. Os meses mais secos tendem a favorecer o desmatamento, que está relacionado a práticas ilegais para ampliar as áreas agrícolas. No Cerrado, o desmatamento também diminuiu nesse período, em 5,9%. O Museu Britânico anunciou uma arrecadação de quase 25 milhões de reais para adquirir um colar da época do casamento de Henrique VIII com Catarina de Aragão. 3,5 milhões de libras, o equivalente a cerca de 25 milhões de reais. Este foi o valor arrecadado pelo Museu Britânico para adquirir um colar da época do casamento de Henrique VIII com Catarina de Aragão, a primeira de suas 6 esposas. O Museu Londrino lançou em outubro um apelo a doações para adquirir o Tudor Heart, de ouro de 24 quilates. A peça representa a Rosa Tudor, emblema floral heráldico dessa dinastia, acompanhada por uma romã, símbolo da cidade de Granada, reconquistada pelos pais de Catarina, os reis católicos Fernando de Aragão e Isabel de Castilha. Na parte inferior, uma bandeirola traz a inscrição Sempre, escrita em francês antigo. O item foi descoberto por acaso por um pesquisador, equipado com um detector de metais no centro da Inglaterra em 2019. De acordo com a lei britânica, toda pessoa que descobre um objeto que possa ser considerado tesouro nacional tem a obrigação de declará-lo às autoridades. A joia adornada com pedras preciosas é um exemplo do artesanato do século XVI e a única desse tipo que data do casamento que durou 24 anos, o mais longo da vida de Henrique VIII. O monarca chegou a solicitar a anulação da união ao Papa, iniciativa que levou à fundação da atual Igreja da Inglaterra, com a ruptura do rei com o Vaticano, após recusa do pontífice em satisfazer seu pedido. O Ministério Público de Paris informou que 9 pessoas foram detidas, suspeitas de integrar um esquema de fraude na venda de ingressos do Museu do Louvre. O prejuízo passa dos 60 milhões de reais. As investigações começaram no fim de 2024, após uma denúncia da própria organização do Louvre.
Segundo o Ministério Público de Paris, um casal de guias chineses facilitava a entrada de grupo de turistas chineses, fraudando a bilheteria. Eles reutilizavam o mesmo ingresso para múltiplos visitantes. Um dispositivo de vigilância e escuta autorizadas confirmaram as suspeitas. As investigações também levantaram suspeitas de possíveis cúmplices entre os funcionários do museu, que teriam recebido dinheiro dos guias em troca da não fiscalização. Os investigadores revelaram ainda que a rede teria permitido a entrada de até 20 grupos por dia ao longo de 10 anos. O grupo usava o dinheiro roubado para investir parte dele em imóveis na França e também em Dubai. Até agora, a justiça apreendeu quase 6 milhões de euros em espécie e 3 milhões distribuídos em contas bancárias. Nesta semana, 9 pessoas foram presas. Entre os suspeitos estão 2 funcionários do Louvre, guias turísticos e uma pessoa apontada como possível organizadora da rede. Palmeiras venceu o Internacional, assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras venceu o Internacional e tirou a liderança do São Paulo. Gustavo Gomes fez o primeiro aos 23 minutos. Pouco tempo depois, Ronaldo empatou. No segundo tempo, Vitor Roque colocou o Verdão na frente. E no final da partida, Andréas Pereira fechou o placar. 3-1 Palmeiras. O Corinthians venceu o RB Bragantino por 2-0. Gabriel Armando fez o primeiro no início do segundo tempo. E mais tarde, Matheus Bidu fez o segundo. Com a vitória, o Timão assumiu a 12ª posição da tabela. O Gospel News desta sexta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês um excelente final de semana, abençoadíssimo. Não esqueça que domingo tem celebração da família, com cultos presenciais em todas as igrejas Renascer em Cristo, às 8, às 10 da manhã, às 4 da tarde, também às 6 da noite. Segunda-feira tem ministração de apóstolo Esteve Hernandes no acampa de carnaval da Igreja Renascer em Cristo, lá na Fazenda Renascer. E tudo isso a gente mostra para vocês a partir da semana que vem aqui na Rede Gospel de televisão. Um final de semana abençoado para todos vocês e até lá!